Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 5 de dezembro. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, marca o julgamento das ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida, que ficou conhecida popularmente como orçamento secreto, será analisada pelo plenário da Corte na próxima quarta-feira. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF anula a lei do Rio Grande do Norte que proíbe a apreensão de motos de baixa cilindrada por dívida de IPVA. Chegam ao fim os trabalhos da comissão criada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir a cobrança de ICMS entre estados e União. E ainda, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça debate o tráfico de pessoas e o chamado trabalho escravo contemporâneo. Em sessão no plenário virtual, os ministros do STF, por unanimidade, decidiram que deve ser retomado o pagamento das parcelas devidas pelos clubes de futebol que aderiram ao Profut, o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol, a contar do julgamento de mérito desta ação. A Associação Nacional de Clubes de Futebol foi quem entrou com ação no Supremo. A entidade queria que fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 14.117 de 2021. O dispositivo determina a suspensão do pagamento de parcelas das dívidas de clubes de futebol que aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, Profut, em razão da pandemia da Covid-19. Com isso, a participação dos clubes nos campeonatos ficaria condicionada à comprovação de que a instituição estaria em dia com seus tributos. Ao recorrer ao Supremo, a Associação Nacional de Clubes de Futebol argumenta que haveria insegurança jurídica por causa da diferença de datas da decretação do estado de calamidade pública no Brasil em 2020 e a promulgação da lei questionada na ação. Alega ainda que o fechamento de estádios por conta de restrições sanitárias afetou as receitas. Em dezembro do ano passado, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar mantendo a suspensão de parcelas devidas por clubes de futebol durante a pandemia. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes destacou que o objetivo da Lei 14.117 de 2021 é equacionar o problema financeiro circunstancial dos clubes decorrente da pandemia e disciplinar um alívio de cunho tributário às agremiações. A medida visa a continuidade do Profut, criado em 2015, uma vez que a redução drástica das receitas implicaria a inadimplência das parcelas e, consequentemente, a exclusão do programa. Assim, ele confirmou a decisão liminar, julgando parcialmente procedente o pedido para afastar qualquer interpretação ao artigo questionado que condicione os efeitos da suspensão de exigibilidade dos parcelamentos ao término da vigência do estado de calamidade pública por causa da Covid-19. Também destacou que, dada a mudança no cenário atual pós-pandemia, fica restabelecida a exigência das parcelas autorizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte de 2015, a contar do julgamento definitivo desta ação. O Supremo Tribunal Federal invalidou a lei do Rio Grande do Norte que proibia a apreensão de veículos de duas rodas de até 155 cilindradas por falta de pagamento do IPVA. A Procuradoria-Geral da República, que entrou com a ação no STF, alegou que a lei do Rio Grande do Norte invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Em julho do ano passado, a governadora do estado, Fátima Bezerra, publicou esta lei que proibiu a apreensão e a remoção de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155 cilindradas por autoridade de trânsito em função da não identificação de pagamento do imposto. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, acolheu o argumento da PGR. O
O ministro disse que a Constituição estabelece as responsabilidades dos estados de forma a evitar uma sobreposição de normas conflitantes e contraditórias e que cabe à lei federal e não estadual estabelecer regras de trânsito. Todos os ministros seguiram o voto do relator e declararam que a norma do Rio Grande do Norte é inconstitucional. A retenção e apreensão de veículos está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, marcou para esta quarta-feira o julgamento de ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar em conjunto 4 ações movidas pelos partidos Verde, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação de recursos prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Também comprometem a impessoalidade e o próprio regime de destinação das emendas parlamentares. Em novembro do ano passado, a ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente os pagamentos das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União pediram que o Supremo rejeite as 4 ações. Para a PGR e a AGU, a liberação de verbas é constitucional e a falta de transparência foi resolvida com um ato conjunto da Câmara e do Senado, que determinou a publicação de relatórios sobre esses pagamentos. A comissão criada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir a cobrança de ICMS encerrou os trabalhos. O grupo, que reuniu representantes dos estados e da União, elaborou um relatório com os temas que não tiveram consenso. A comissão debateu a nova cobrança do ICMS criada por 2 leis complementares durante 6 meses. A ideia do ministro Gilmar Mendes, que é relator de 2 ações sobre o assunto, era tentar chegar a uma conciliação entre estados e União. Ao final dos trabalhos, alguns temas não tiveram consenso. Estados não abriram mão de deixar a gasolina como um serviço essencial. A nova legislação classificou combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como essenciais e, nesse caso, esses bens e serviços teriam uma alíquota limitada. Também não houve acordo sobre a não incidência de ICMS no transporte da energia elétrica. Isso, de acordo com os estados, representa 50% da formação do tributo. A legislação estabeleceu que a cobrança seja monofásica, ou seja, em uma única etapa da operação. Esses 2 pontos vão continuar sendo debatidos pelo grupo, mas sem a participação do STF. Os integrantes aprovaram um relatório e estipularam um prazo de 120 dias para chegar a um acordo sobre os temas e incluir nos autos o que ficar decidido. Os estados argumentam que nos últimos 6 meses perderam cerca de 40 bilhões de reais em arrecadação e que é preciso um período maior para discutir os itens que são considerados mais polêmicos. Dessa forma, isso causa um impacto enorme, então precisam ser matérias, eu diria, aprofundadas com mais tranquilidade. Então, o que a gente pede aqui, procuraremos também os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, é para que, livrando a questão relacionada ao diesel, ao gás natural e ao gás de cozinha, que tem um clamor social extremamente considerável, bem como impacto evidente na inflação, a gente consiga trabalhar, eu diria, com mais tranquilidade num passo 2, mais limitado no tempo, com urgência também, a questão da gasolina. Todo o trabalho foi coordenado pelo juiz auxiliar do gabinete do ministro Gilmar Mendes, Diego Veras. O magistrado disse que os encontros foram positivos e que, no futuro, o tema deve ser levado para o plenário do STF. CNJ debate a questão do tráfico de pessoas e do trabalho escravo contemporâneo. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Conselho Nacional de Justiça promoveu nesta segunda-feira o evento Juntos contra o Tráfico de Pessoas e o Trabalho Escravo Contemporâneo. Além dos debates, foi lançada a pesquisa sobre tráfico internacional com a exibição do filme Pureza, estrelado por Dira Paz. Ele conta uma história verídica. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não.
Pureza. O nome do filme também é o nome da mãe maranhense Pureza Lopes, que durante 3 anos enfrentou diversos perigos para encontrar o filho caçula, Antônio Abel, que tinha ido ao Pará em busca de emprego no garimpo, mas na verdade foi vítima de tráfico humano. Eu passava até de semana sem comer, bebendo água, lambendo uma rapadura, mas eu estava no calo ali, ó. E enquanto minha filha não estiver dentro de casa, ela briga mesmo. Juntando o dinheirinho, ó, nos carros. Quando diz, olha, bem acolá. Estou sabendo que não terminou ainda. Tá fazendo as mesmas coisas. O filme, que foi lançado em maio deste ano, é estrelado pela atriz Dira Paz. Quando eu fui convidada para fazer o filme, eu me senti extremamente honrada, porque eu sabia que eu estava, além de um trabalho artístico, com um trabalho que tem um conteúdo social tão importante para nós todos. Então, para mim, isso foi uma razão de alegria e graças ao, vamos dizer assim, a notabilidade que o filme alcançou nos festivais internacionais, eu me sinto muito grata de ter conseguido, através de um trabalho, juntar essa função artística com uma função social. O filme Pureza, ele foi feito, né, nós realizamos ele com o intuito de mostrar para a sociedade brasileira justamente isso. Uma coisa que a gente aprende errado, que a escravidão acabou em 1888, quando a gente nunca teve um dia, sequer na história da nossa nação, como uma nação livre. A exibição do filme no Conselho Nacional de Justiça fez parte da programação do evento Juntos contra o Tráfico de Pessoas e o Trabalho Escravo Contemporâneo. A presidente do CNJ e STF, ministra Rosa Weber, também participou do evento. Durante o evento, também foi divulgada a pesquisa sobre tráfico internacional de pessoas. O estudo aponta que são mais de 10 anos e 10 meses o tempo de tramitação entre a denúncia e o julgamento de cada caso no sistema judiciário brasileiro. A pesquisa foi feita pela Organização Internacional de Migração e a Universidade Federal de Minas Gerais. Ao todo, foram analisados 144 processos, o que apontou 714 vítimas de tráfico humano, a maioria mulheres, que vão para a Espanha para exploração sexual. Mas o que mais chama atenção na pesquisa é o indício de muitos casos que não são denunciados nem julgados. Até a gente fala um pouco sobre o caso de Goiás, um estado relevante, que a gente vê que a atuação de um delegado que resolveu, se unir com autoridades policiais de outros países e se unir também com juízes, com o Ministério Público, a gente vê que a gente tem mais processos, resultados mais relevantes e provas mais robustas sendo produzidas. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito e ex-secretário de Autazes, no Amazonas, por desvio de verbas. O ex-prefeito de Autazes, Vanderlan Penalber, e o ex-secretário municipal de Finanças, Jucimar da Silva Brito, foram condenados pela Justiça Federal por crime de responsabilidade. Eles foram acusados pelo Ministério Público Federal de serem os responsáveis pelo desvio de mais de R$111 mil repassados pela União em 2012 e 2013, como parte do Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde, o Qualifica UBS. Os recursos que deveriam ter sido usados para ampliar uma unidade básica do município foram transferidos para outras contas e as obras não foram realizadas. O ex-prefeito foi condenado a 1 ano e 3 meses de detenção e teve a pena substituída por prestação de 450 horas de serviços comunitários e ao pagamento de 20 salários mínimos, a serem revertidos em favor de entidade beneficente e projetos na área de segurança pública. Já o ex-secretário foi condenado a 8 meses e 7 dias de detenção, tendo a pena sido substituída pelo pagamento de 5 salários mínimos. Uma roda de conversa reuniu academia e judiciário para um debate sobre a suficiência de provas e a motivação das decisões. Esse foi o tema de mais um livro lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. As provas de um processo são analisadas por um juiz. Ele avalia e decide se o réu é ou não culpado. Os critérios para saber se as evidências de um crime, por exemplo, são suficientes para condenar ou inocentar uma pessoa, recebem o nome de estándares de prova. Somente em tempos mais recentes, o estudo específico sobre o tema do raciocínio probatório, em especial aquele do estándar probatório, vem tomando corpo na academia, mas ainda está um tanto distante na jurisprudência, justificando-se só por isso, creio eu,
a realização desse encontro no seio do Poder Judiciário e do Superior Tribunal de Justiça. O tema foi abordado no livro Prova Sem Convicção, Estándares de Prova e Devido Processo, lançado no Superior Tribunal de Justiça e discutido em uma roda de conversa entre a presidente do STJ e CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e os professores Vitor de Paula Ramos, Gustavo Badaró e pelo filósofo e professor Jorge Ferre Beltrán, autor da obra. Nuestros sistemas son muy defectuosos en esto y nuestra doctrina se ha preocupado poco por este problema y esto es lo que me llevó a trabajar. O professor Vitor de Paula Ramos foi o responsável por traduzir o livro do espanhol para o português, trabalho que exigiu muita dedicação. O processo de tradução cuidadoso, bem feito, ele é um processo que dá muito trabalho, né? E é um processo de ida e vinda, tem que conversar com o autor. Olha, essa palavra aqui nessa frase está querendo dizer o que mesmo? É assim ou não é assim? É um processo que mais ou menos 1 ano vai nisso, né? Para o professor Gustavo Badaró, o tema ainda é pouco discutido, mas tem importância fundamental para o meio jurídico. Por dar um parâmetro para que se possa verificar se o juiz tinha ou não provas suficientes para aquela conclusão a que ele chegou. É um ganho muito importante por trazer essa discussão, por despertar o interesse que certamente levará à produção de novos estudos por alunos pós-graduandos no Brasil, né? E também um evento desse que possibilita que a academia e o Poder Judiciário se aproximem. A seguir, Tribunal de Justiça do Mato Grosso estimula ações de conscientização ambiental em Cuiabá. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia promoveu o primeiro seminário sobre gênero e sexualidade. 2 dias de reflexão sobre violência de gênero, direitos e desafios enfrentados pelas pessoas LGBT+, marcaram o primeiro seminário Gêneros e Sexualidades, realizado pelo TRT da Bahia. O Núcleo de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão foi responsável pela organização do evento. Existem normativas, portarias que apareceram em função de uma grande demanda social. E a gente achou que era o momento ideal para fazer um diálogo entre a justiça e a população de modo geral civil e, ao mesmo tempo, internamente para o público do tribunal, a gente criar uma prática de tirar da invisibilidade alguns temas e criar também uma cultura. A juíza Adriana Manta presidiu as mesas de discussão, compostas por profissionais e integrantes do movimento LGBT+. A magistrada explica a escolha do nome para o seminário. Então, a ideia em trazer no plural, que vai além do que o protocolo traz, é fazer com que a informação, que a educação, que o diálogo circule de maneira ainda mais ampla e trazendo sempre todas as possibilidades, as multiplicidades de identidades de gênero, ou seja, todos os gêneros e todas as expressões de sexualidade, então as sexualidades, as expressões afetivas humanas ou até as não expressões, até a não sexualidade. Na palestra sobre violências de gênero, a psicóloga Evene Rocha mostrou a visão histórica de inferiorização das mulheres, exemplos tipificados na Lei Maria da Penha e também as violências sutis. E é importante trazer esse tema para o Tribunal do Trabalho, porque essa violência ela também acontece no ambiente de trabalho. A gente costuma falar sobre o assédio sexual, o assédio moral, mas a gente pouco fala sobre os outros tipos de violência que são sutis, mas que também são muito prejudiciais para a saúde mental e para a saúde relacional dessa mulher. Como, por exemplo, quando o homem se apropria do trabalho dessa mulher, quando o homem interrompe uma mulher impedindo sua fala, ou quando o homem diz que ela está ficando louca porque não foi aquilo que ele fez. Então a gente passa por esses tipos de violência o tempo todo e isso interfere na nossa autoimagem. Na plateia, Diogo olhava concentrado. Ele teve conhecimento do seminário pelo site do tribunal. Há uma naturalização da violência e a gente precisa mudar essa cultura dessa violência. E para isso a gente precisa entender que ela existe e qual é o nosso papel.
O coordenador do primeiro ambulatório médico de travestis e transexuais da Bahia e doutor em saúde coletiva, Ailton Santos, falou sobre as formas de opressão sofridas pelas pessoas LGBT+, e da importância do acolhimento daquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. Eu acredito que esses eventos eles são indispensáveis. A informação é muito importante para mudar as mentalidades. Nem todas as pessoas são LGBTfóbicas por caráter, por personalidade. Existe uma grande parcela que também é por ignorância. E também pessoas que têm informações confusas, são informações sem base teórica, com má fé. Então, eventos como esse, que a gente reúne pessoas que são operadores de direitos, que estão se formando de maneira científica, de maneira cuidadosa, tem um efeito muito positivo, salva vidas, garante emprego, garante direito e expande uma consciência de cuidado geral. No segundo dia de evento, os palestrantes destacaram direitos de gêneros e sexualidade no Brasil, os desafios do Poder Judiciário na proteção dos direitos LGBT+, e também a discriminação de gênero no acesso ao emprego formal. Tudo isso nós entendemos que seria relevante estar trazendo para uma casa que é uma casa de justiça, é uma casa que atende pessoas e que nós temos por obrigação enxergar essas pessoas na sua integralidade, na sua totalidade, na sua existência plena. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem uma comissão especial para promover a cultura da inovação no Judiciário Gaúcho. E desde que foi criada em 2014, ela já colocou em prática vários projetos de modernização. Desde a sua criação em 2014, vários projetos foram desenvolvidos visando modernizar cada vez mais o Poder Judiciário. A comissão se reúne semanalmente para discutir novos projetos e o que pode ser melhorado nos que já estão consolidados. A questão da inovação e da tecnologia, não é só o futuro, é o presente, Nós precisamos inovar porque é assim que há uma facilidade maior, inclusive não apenas para os magistrados, mas também para os servidores, Nós temos trabalhado bastante nisso, em atividades no sentido assim de desenvolver formas ou atividades que amenizem esse acúmulo de trabalho, enfim, que o Poder Judiciário tem. O Lab 9 foi criado com o propósito de trazer mais eficiência ao Poder Judiciário gaúcho, conectando pessoas em busca de soluções inovadoras através da criação de projetos, da experimentação, da identificação de boas práticas e do compartilhamento de valores e de ideias. Pensando exatamente nesses propósitos, a página do Lab 9 possui uma aba em que você pode apresentar soluções e ideias para o judiciário, além de relatar problemas. O objetivo é melhorar a prestação jurisdicional, gestão de pessoas, sustentabilidade, comunicação interna e externa. Outro programa que já tem aprovação prévia da administração é o Santo de Casa Também Faz Milagre. Esse trabalho busca ajudar a expandir os conhecimentos de servidores e magistrados, através de um espaço colaborativo de compartilhamento de textos e vídeos. É um projeto que visa, assim, contatar e buscar as soluções que os servidores ou os juízes já estão adotando, mas que ninguém tem o conhecimento. Por isso, Santa Casa Faz Milagre. Já está fazendo milagre. Agora a gente fala de sustentabilidade. Doações de mudas pelo projeto Verde Novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estimulam ações de conscientização ambiental em Cuiabá. A árvore de Natal customizada, montada na sede do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, já está despertando curiosidade. Essa empresária passou pelo local, viu e resolveu pegar uma muda. Com a proximidade do Natal, tá aí uma opção de presente criativa e sustentável. São diversas espécies que podem ser retiradas gratuitamente e é o Papai Noel do Projeto Verde Novo, idealizador da ação, quem explica os detalhes dessa ideia. O foco é trazer as pessoas para o nosso projeto, sendo parceiras, fazendo a aquisição da sua muda e plantando para que a nossa cidade se torne novamente uma cidade verde, uma cidade mais arborizada. A árvore também será montada em outros pontos, então anote aí as datas e os locais. Dia 6, nós faremos a distribuição das mudas no Fórum da capital
E na semana seguinte, faremos a distribuição de mudas na região central de Cuiabá, nas proximidades da Praça Lencastro, onde você vai poder retirar a sua muda e colaborar com o nosso projeto. A iniciativa encerra o calendário de atividades do Projeto Verde Novo, do Judiciário de Mato Grosso, em 2022. O Projeto Verde Novo é muito ligado à conscientização ambiental. Então, o nosso trabalho desenvolvido em escolas públicas ele é essencial e ocorre ao longo do ano todo. Então, o diretor de escola que quiser fazer parte do Projeto Verde Novo, quiser contar com a participação do Projeto Verde Novo na sua unidade escolar, pode entrar em contato conosco. Claro que não só esse trabalho de educação ambiental desenvolvido nas escolas, mas também em empresas. Então, se você é empresário, quer conhecer o projeto, quer levar um pouco de conscientização ambiental para os seus colaboradores, também pode fazer contato conosco, solicitar a equipe, que nós também vamos montar uma ação de conscientização, eventualmente até se possível, uma oficina de plantio, ensinar como fazer o plantio correto e direcionar, obviamente, a doação de mudas para os colaboradores da empresa. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.